Documento 170. O Reino do Céu. Sábado à tarde, 11 de março, em Pela, Jesus pregou seu último sermão, o qual está entre os mais notáveis do seu ministério público e contém uma discussão plena e completa sobre o reino do céu. Ele sabia da confusão que persistia nas mentes dos seus apóstolos e discípulos a respeito do sentido e do significado dos termos reino do céu e reino de Deus, os quais ele usou indistintamente para esclarecer a sua missão de auto-outorga. Ainda que o próprio termo reino do céu pudesse ter sido suficiente para diferenciar o que o próprio termo representava, separando-o de quaisquer ligações a reinos terrenos e governos temporais, não o foi de fato. A ideia de um rei temporal estava muito profundamente enraizada na mente judaica para ser assim desfeita em uma única geração. Por isso, a princípio, Jesus não se opôs abertamente a esse conceito há tanto alimentado de um reino. Nessa tarde de sábado, o mestre procurou esclarecer o ensinamento sobre o reino do céu, discutiu a questão sob todos os pontos de vista e tentou tornar claros os sentidos muito diferentes com os quais o termo havia sido empregado. Nesta narrativa amplificaremos sua palestra, acrescentando numerosas afirmações feitas por Jesus em ocasiões anteriores e incluindo algumas observações feitas apenas aos apóstolos durante as conversas vespertinas naquele mesmo dia. Iremos também expor alguns comentários que tratam de uma elaboração subsequente sobre a ideia de um reino, da forma como se relaciona posteriormente à Igreja cristã. 1. Os conceitos do reino do céu. É preciso deixar claro, em qualquer ligação a ser estabelecida com a exposição do sermão de Jesus, que nas escrituras hebraicas havia um conceito duplo sobre o reino do céu. Os profetas apresentaram o reino de Deus como 1. Uma realidade presente. 2. Uma esperança futura, quando então o reino se apresentaria realizado na sua plenitude quando do aparecimento do Messias. Esse é o conceito do reino como João Batista ensinou. Desde o princípio, Jesus e os apóstolos ensinaram ambos os conceitos. Havia duas outras ideias sobre o reino que deveriam ser mantidas sempre em mente. 3. O conceito judeu posterior de um reino mundial e transcendental de origem sobrenatural e cuja inauguração seria miraculosa. 4. Os ensinamentos persas retratando o estabelecimento de um reino divino com a realização do triunfo do bem sobre o mal no final do mundo. Pouco antes da vinda de Jesus à Terra, os judeus combinaram e confundiram todas essas ideias sobre o reino com o seu conceito apocalíptico da vinda do Messias para estabelecer a idade do triunfo dos judeus, a idade eterna do reinado supremo de Deus na Terra, o novo mundo, a era na qual toda a humanidade iria adorar a Yahvé. Ao escolher utilizar esse conceito para o reino do céu, Jesus elegeu apropriar-se da herança mais vital e culminante tanto da religião judaica quanto da persa. O reino do céu, como tem sido entendido e mal entendido durante os séculos da era cristã, abrange 4 grupos distintos de ideias. 1. O conceito dos judeus. 2. O conceito dos persas. 3. O conceito da experiência pessoal de Jesus. O reino do céu dentro de vós. 4. Os conceitos compostos e confundidos que os fundadores e promulgadores da cristandade têm buscado inculcar ao mundo. Em épocas diferentes e em circunstâncias variadas, parece que Jesus apresentou conceitos inúmeros do reino nos seus ensinamentos públicos. Mas, para os seus apóstolos, ele tratou o reino como abrangendo a experiência pessoal do homem na relação com os seus semelhantes na terra e com o Pai nos céus. A respeito do reino, a sua última palavra foi: o reino está dentro de vós. 3 fatores têm sido as causas dos séculos de confusão a respeito do significado do termo reino do céu. 1. A confusão ocasionada pela observância da ideia do reino da forma que foi passada nas várias fases progressivas do remanejamento dela feito por Jesus e pelos seus apóstolos. 2. A confusão que adveio inevitavelmente associada ao transplante do cristianismo primitivo do solo judeu para o solo gentil.
3. A confusão inerente ao fato de que o cristianismo tornou-se uma religião organizada em torno da ideia central da pessoa de Jesus. O evangelho sobre o reino converteu-se cada vez mais numa religião sobre Jesus. 2. O conceito de Jesus sobre o reino. O Mestre deixou bastante claro que o reino do céu deve ter início com o conceito dual da verdade da paternidade de Deus e do fato correlato da irmandade dos homens, e deve centralizar-se nesses conceitos. Jesus declarou que a aceitação desse ensinamento libertaria o homem da sua longa escravidão ao medo animal, ao mesmo tempo em que enriqueceria o viver humano com os seguintes dons da nova vida de liberdade espiritual. 1. A posse de uma nova coragem e de um poder espiritual ampliado. A boa nova do Evangelho sobre o reino deve liberar o homem e inspirá-lo a ter coragem de ansiar pela vida eterna. 2. Essa boa nova carrega a mensagem de uma confiança nova e de uma consolação verdadeira para todos os homens, mesmo para os pobres. 3. Em si mesma é um novo padrão de valores morais, uma nova medida de ética com a qual avaliar a conduta humana. Ela ilustra o ideal resultante de uma nova ordem na sociedade humana. 4. Ela ensina a primazia do espiritual sobre o material. Ela glorifica as realidades espirituais e exalta os ideais supra-humanos. 5. Esse novo evangelho ressalta a realização espiritual como a verdadeira meta da vida. A vida humana recebendo um novo dom de valor moral e de dignidade divina. 6. Jesus ensinou que as realidades eternas são o resultado, a recompensa do esforço terreno de retidão. A permanência mortal do homem na Terra adquire um novo significado em consequência do reconhecimento de um destino nobre. 7. O novo Evangelho afirma que a salvação humana é a revelação de um propósito divino de longo alcance a ser cumprido e realizado em destino futuro no serviço sem fim dos salvados filhos de Deus. Esses ensinamentos cobrem a ideia ampliada do reino, como foi ensinado por Jesus. Esse grande conceito não estava incluído nos ensinamentos elementares e confusos de João Batista sobre o reino. Os apóstolos viram-se incapazes de compreender o significado real das palavras do Mestre a respeito do reino. A distorção posterior dos ensinamentos de Jesus, como registrados no Novo Testamento, acontece porque o conceito daqueles que escreveram os evangelhos encontrava-se matizado pela crença de que Jesus estaria ausente do mundo, então apenas por um curto período de tempo. Que ele retornaria logo para estabelecer o reino em poder e glória. Exatamente esta era a ideia que eles alimentavam enquanto Jesus estava junto deles na carne. Mas Jesus não ligava o estabelecimento do reino à ideia do seu retorno a este mundo. Que se tenham passado os séculos sem nenhum sinal da vinda da nova era, de nenhum modo contradiz o ensinamento de Jesus. O grande esforço que esse sermão representou era uma tentativa de converter o conceito do reino do céu no ideal que é a ideia de fazer a vontade de Deus. Há muito, o Mestre havia já ensinado seus seguidores a orar: Vinde a nós o vosso reino. A vossa vontade seja feita. E nessa época ele sinceramente buscava induzi-los a abandonar o uso do termo reino de Deus em favor do equivalente mais prático, a vontade de Deus, mas ele não teve êxito. Jesus desejava substituir uma ideia de reino com rei e súditos pelo conceito da família celeste, do Pai Celeste e dos filhos libertados de Deus, empenhados no serviço voluntário e cheio de júbilo ao semelhante e na adoração sublime e inteligente de Deus, o Pai. Até então, os apóstolos haviam formado um ponto de vista duplo sobre o reino. Eles consideravam-no como sendo: 1. Uma questão de experiência pessoal, então presente nos corações dos verdadeiros crentes. 2. Uma questão de fenômeno racial ou mundial, pois o reino seria para o futuro, algo por que se devia aguardar ansiosamente. Eles consideravam a vinda do reino aos corações dos homens um desenvolvimento gradativo como fermento na massa ou como crescimento da semente de mostarda. E acreditavam que a vinda do reino no sentido racial ou mundial seria súbita, tanto quanto espetacular.
Jesus nunca se cansou de dizer a eles que o reino do céu era a experiência pessoal de realizar as mais altas qualidades da vivência espiritual, que essas realidades da experiência espiritual traduzem-se progressivamente em níveis novos e mais elevados de certeza divina e de grandeza eterna. Nessa tarde, o Mestre ensinou claramente sobre um novo conceito da natureza dupla do reino, descrevendo as duas características seguintes. Primeira, o reino de Deus neste mundo, o desejo supremo de fazer a vontade de Deus, o amor não egoísta pelos homens que dá os bons frutos de uma conduta mais ética e mais moral. Segunda, o reino de Deus nos céus, a meta dos crentes mortais, o estado em que o amor por Deus é perfeccionado e no qual a vontade de Deus é feita mais divinamente. Jesus ensinou que aquele que acredita pela fé entra imediatamente no reino. Nos seus vários discursos ensinou que duas coisas são essenciais à entrada no reino por meio da fé. 1. A fé e a sinceridade. Vir como uma criancinha, receber o dom da filiação como uma dádiva. Submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em confiança plena e genuína na sabedoria do Pai. Vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos. Estar de mente aberta para aprender como um filho não estragado por mimos. 2. A fome da verdade. A sede de retidão, uma mudança na mente para a conquista de um motivo para ser como Deus e encontrar Deus. Jesus ensinou que o pecado não é produto de uma natureza defeituosa, mas que é antes o fruto de uma mente conhecedora que se deixa dominar por uma vontade indômita. A respeito do pecado, ele ensinou que Deus já os perdoou, e pelo ato de perdoarmos ao nosso semelhante, tornamos o perdão de Deus disponível para nos favorecer pessoalmente. Ao perdoar ao vosso irmão na carne, estáis criando uma capacidade na vossa própria alma de entrar na realidade do perdão de Deus para os vossos próprios erros. Na época em que o apóstolo João começou a escrever a história da vida e dos ensinamentos de Jesus, os primeiros cristãos haviam tido tantos problemas com a ideia do reino de Deus e com as perseguições por elas geradas que abdicaram quase por inteiro do uso desse termo. João fala muito sobre a vida eterna. Jesus referia-se muitas vezes a um reino da vida. Ele referia-se também com frequência ao reino de Deus dentro de vós. Certa vez falou da experiência de uma irmandade na família de Deus, o Pai. Jesus procurou substituir reino por muitos termos, mas sempre sem êxito. Entre outros, ele usou família de Deus, vontade do Pai, amigos de Deus, comunidade dos crentes, irmandade dos homens, seio do Pai, crianças de Deus, comunidade dos fiéis, serviço do Pai e filhos liberados de Deus. Todavia, ele não pôde escapar do uso da ideia de um reino. Só mais de 50 anos mais tarde, depois que os exércitos romanos destruíram Jerusalém, tal conceito de um reino começou a se transformar no culto da vida eterna, à medida que o seu aspecto social e institucional foi assumido pela Igreja cristã, então em vias de expansão e cristalização rápidas. 3. Em relação à retidão. Jesus sempre tentou inculcar nos seus apóstolos e discípulos que eles deviam buscar pela fé uma retidão que excedesse em muito a retidão do trabalho servil de que alguns dos escribas e fariseus tanto se vangloriavam perante o mundo. Embora Jesus ensinasse que a fé, aquela simples credulidade infantil, fosse a chave para a porta do reino, ele também ensinou que, tendo passado porta dentro, havia os degraus progressivos da retidão, que toda criança crédula devia galgar para crescer, para alcançar a estatura plena de um robusto filho de Deus. É no que diz respeito à técnica de receber o perdão de Deus que a realização na retidão do reino se apresenta como revelada. A fé é o preço que vós pagais para entrar na família de Deus, mas o perdão é o ato de Deus que acolhe a vossa fé como preço da admissão. Para um crente do reino receber o perdão de Deus, torna-se necessária uma experiência definitiva e real que consiste nos 4 passos seguintes, os passos da retidão interior do reino. 1.
O perdão de Deus fica de fato ao alcance do homem, que o experimenta pessoalmente tão logo ele perdoe os seus semelhantes. O homem não perdoará verdadeiramente os seus semelhantes a menos que os ame como a si próprio. 3. Amar assim ao próximo como a ti próprio, nisso está a mais elevada ética. 4. A conduta moral, a verdadeira retidão, torna-se assim o resultado natural desse amor. Torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religião interior do reino tende a se manifestar infalível e crescentemente nas vias práticas do serviço ao próximo. Jesus ensinou uma religião viva que compelia os seus crentes a empenhar-se em fazer o serviço do amor. Jesus não colocou, entretanto, a ética no lugar da religião. Ele ensinou a religião como uma causa e a ética como um resultado. A retidão em qualquer ato deve ser medida pela motivação. As mais elevadas formas do bem são, portanto, inconscientes. Jesus nunca mostrava interesse pela moral ou pela ética enquanto tais. Ele estava integralmente interessado por aquela amizade interior e espiritual com Deus, o Pai, que se manifesta exteriormente com tanta certeza e tão diretamente quanto um serviço amoroso ao homem. Ele ensinou que a religião do reino é uma experiência pessoal genuína que nenhum homem consegue limitar dentro de si próprio, que a consciência de ser um membro da família de crentes leva inevitavelmente à prática dos preceitos da conduta familiar, do serviço aos próprios irmãos e irmãs em um esforço de elevar e de expandir a irmandade. A religião do reino é pessoal e individual. Os frutos, os resultados são da família, são sociais. Jesus nunca deixou de exaltar o individual como sagrado em contraste com a comunidade. Mas ele também reconheceu que o homem desenvolve o seu caráter por meio do serviço não egoísta, que desdobra sua natureza moral por meio da relação do amor aos semelhantes. Ao ensinar que o reino é interior, exaltando o individual, Jesus deu um golpe de misericórdia na velha sociedade, inaugurando uma nova dispensação de verdadeira retidão social. O mundo conheceu ainda pouquíssimo dessa nova ordem de sociedade porque se recusou a praticar os princípios dos ensinamentos sobre o reino do céu. Quando este reino de preponderância espiritual vier à Terra, não se manifestará simplesmente na melhora das condições sociais e materiais. Traduzir-se-á mais por meio da glória dos valores espirituais elevados e enriquecidos que são característicos de uma era, a qual se avizinha, de melhores relações humanas e de realizações espirituais mais avançadas. 4. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino. Jesus nunca deu uma definição precisa do reino. Em certo momento, ele discorreria sobre uma característica do reino e, em uma outra hora, ele falaria sobre um aspecto diferente da irmandade do reino de Deus nos corações dos homens. No decurso do sermão dessa tarde de sábado, Jesus destacou nada mais do que 5 fases ou épocas do reino, e que são: 1. A experiência pessoal interior da vida espiritual na amizade do crente individual com Deus, o Pai. 2. A irmandade crescente dos crentes na Palavra de Deus. Os aspectos sociais da moral mais elevada e da ética viva, resultantes do reino da predominância do Espírito de Deus nos corações dos crentes individuais. 3. A irmandade supramortal dos seres espirituais invisíveis que prevalece na terra e nos céus, o reino supra-humano de Deus. 4. A perspectiva de uma realização mais integral da vontade de Deus, o avanço para o alvorecer de uma nova ordem social em consequência de um vivenciar espiritual mais aperfeiçoado, a próxima era para o homem. 5. O reino na sua plenitude, a idade espiritual futura de luz e vida na terra. E por isso devemos sempre examinar o ensinamento do Mestre, para nos certificarmos a respeito de qual dessas 5 fases pode estar referindo-se quando faz uso do termo reino do céu. Por meio desse processo de modificar gradativamente a vontade do homem e de influenciar desse modo as decisões humanas, Micael e os seus colaboradores também estão gradativa, mas certamente, modificando todo o curso da evolução humana sob vários aspectos, inclusive o social.
O mestre, nessa ocasião, colocou ênfase nos 5 pontos seguintes como representantes cardinais dos aspectos do Evangelho do Reino. 1. A predominância do indivíduo. 2. A vontade como fator determinante na experiência humana. 3. A comunhão espiritual com Deus, o Pai. 4. As satisfações supremas do serviço amoroso do homem. 5. A transcendência do espiritual sobre o material na personalidade humana. Este mundo nunca experimentou seriamente, nem sincera ou honestamente, essas ideias dinâmicas e esses ideais divinos da doutrina de Jesus sobre o reino do céu. Mas não devíeis ficar desencorajados por causa do progresso aparentemente lento da ideia do reino em Urântia. Lembrai-vos de que a ordem da evolução progressiva está sujeita a mudanças periódicas súbitas e inesperadas, tanto no mundo material quanto no espiritual. Assim, pois, a auto-outorga de Jesus como um filho encarnado foi um acontecimento estranho e inesperado na vida espiritual do mundo. E também não devíeis, ao procurardes pela manifestação do reino, durante esta idade atual, cometer o erro fatal de deixar de efetivar o estabelecimento dele dentro das vossas próprias almas. Conquanto Jesus haja feito referência a uma fase futura do reino e tenha sugerido em inúmeras ocasiões que esse acontecimento poderia surgir como uma parte de uma crise mundial, e embora ele tenha prometido de um modo muito seguro, em várias ocasiões, retornar em alguma época a Urântia, deveria ficar registrado que ele nunca condicionou uma dessas ideias necessariamente à outra. Ele prometeu uma nova revelação do reino na terra para alguma época futura, e também prometeu voltar a este mundo pessoalmente em alguma época. Mas não disse que esses dois acontecimentos eram sinônimos. De tudo o que sabemos, essas promessas podem ou não referir-se ao mesmo evento. Os seus apóstolos e discípulos, com toda certeza, estabeleceram um vínculo entre esses dois ensinamentos. Quando o reino não se materializou como eles esperavam, e então ao relembrar-se do ensinamento do Mestre a respeito de um reino futuro e relembrando-se da sua promessa de vir novamente, eles precipitaram-se na conclusão de que essas promessas referiam-se a um evento idêntico, e por isso eles viveram na esperança de uma segunda vinda imediata dele para estabelecer o reino na sua plenitude em poder e glória. Assim, as gerações sucessivas de crentes viveram na Terra, alimentando também essa mesma esperança inspiradora, porém decepcionante. 5. As ideias posteriores sobre o reino. Havendo resumido os ensinamentos de Jesus sobre o reino do céu, estamos autorizados a narrar certas ideias que se tornaram vinculadas ao conceito do reino e a engajarmos-nos em uma previsão profética do reino tal como poderia evoluir em idade que virá. Durante os primeiros séculos da propaganda cristã, a ideia do reino do céu foi fortemente influenciada pelas noções do idealismo grego, que se espalhavam rapidamente então a ideia do natural enquanto sombra do espiritual, do temporal como a sombra do eterno no tempo. Mas os grandes passos que marcaram o transplante dos ensinamentos de Jesus de um solo judeu para um solo gentil foram dados quando o Messias do Reino tornou-se o Redentor da Igreja, uma organização religiosa e social que crescia por causa das atividades de Paulo e dos seus sucessores, baseada nos ensinamentos de Jesus, suplementadas pelas ideias de Filo e pelas doutrinas persas do bem e do mal. As ideias e os ideais de Jesus, incorporados aos ensinamentos sobre o reino, o Evangelho, quase deixaram de ser realizados, pois os seus seguidores distorciam progressivamente os seus pronunciamentos. O conceito do reino do Mestre foi notavelmente modificado por duas grandes tendências. 1. Os crentes judeus persistiam em considerá-lo como o Messias. Eles acreditavam que Jesus retornaria de fato e muito em breve para estabelecer um reino mundial e mais ou menos material. 2. Os cristãos gentios começaram muito cedo a aceitar as doutrinas de Paulo, que levavam cada vez mais à crença geral de que Jesus era o redentor dos filhos da Igreja, que seria a sucedânea institucional do conceito inicial da irmandade puramente espiritual no reino.
A Igreja, como uma consequência social do reino, teria sido plenamente natural e até mesmo desejável. O mal da Igreja não veio da sua existência, mas antes do fato de haver ela suplantado quase completamente o conceito do reino trazido por Jesus. A Igreja institucionalizada de Paulo tornou-se uma substituta virtual para o reino do céu proclamado por Jesus. Não duvideis, contudo, esse mesmo reino do céu que o Mestre ensinou, como existindo dentro do coração do crente, ainda será proclamado a esta Igreja cristã e a todas as outras religiões, raças e nações na terra, bem como a todos os indivíduos. O reino, como ensinado por Jesus, o ideal espiritual de retidão do indivíduo e o conceito da divina comunhão do homem com Deus, foi gradualmente engolido pela concepção mística da pessoa de Jesus como um Criador redentor e dirigente espiritual de uma comunidade religiosa socializada. Desse modo, uma igreja formal e institucional tornou-se a substituta para a Irmandade do Reino, conduzida individualmente pelo Espírito. A Igreja foi um resultado social inevitável e útil da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. A tragédia consistiu no fato de que essa reação social aos ensinamentos do reino tivesse desalojado e suplantado tão completamente o conceito espiritual do verdadeiro reino, como Jesus ensinou-o e viveu-o. O reino para os judeus era a comunidade israelita. Para os gentios, tornou-se a igreja cristã. Para Jesus, o reino era o conjunto daqueles indivíduos que haviam professado a sua fé na paternidade de Deus, proclamando assim a sua dedicação a fazer a vontade de Deus de coração, e pois tornando-se membros da irmandade espiritual dos homens. O mestre compreendeu integralmente que alguns resultados sociais apareceriam no mundo em consequência da disseminação do Evangelho do Reino. Contudo, a sua intenção era de que todas essas manifestações sociais desejáveis devessem aparecer como consequências inevitáveis, inconscientes ou frutos naturais dessa experiência interior pessoal dos crentes individuais em uma comunidade puramente espiritual e na comunhão com o Espírito Divino que reside em todos esses crentes e que os anima. Jesus previu que uma organização social ou igreja sucederia ao progresso do reino espiritual verdadeiro e por isso é que ele nunca se opôs a que os apóstolos praticassem o rito do batismo de João. Ele ensinou que a alma verdadeiramente amante da verdade, aquela que tem fome e sede de retidão e de Deus, é admitida no reino espiritual pela fé. Ao mesmo tempo, os apóstolos ensinavam que esse crente é admitido dentro da organização social dos discípulos por intermédio do rito exterior do batismo. Quando os seguidores mais próximos de Jesus reconheceram que haviam fracassado parcialmente na realização do ideal de Jesus do estabelecimento do reino nos corações dos homens, por meio da orientação e do predomínio exercido pelo espírito do crente individual, eles trataram de impedir que o seu ensinamento ficasse totalmente perdido, substituindo o ideal do Mestre sobre o reino pela criação gradativa de uma organização social visível, a Igreja Cristã. E, ao concretizarem esse programa de substituição com a finalidade de manter uma coerência e prover um reconhecimento do ensinamento do Mestre a respeito do fato do reino, levaram adiante a ideia de estabelecer o reino no futuro. A Igreja, tão logo ficou bem estabelecida, começou a ensinar que, na realidade, o reino iria surgir no apogeu da era cristã com a segunda vinda de Cristo. Desse modo, o reino transformou-se no conceito de uma era, na ideia de uma visitação futura e no ideal da redenção final dos santos do Altíssimo. Os primeiros cristãos, a maioria dos cristãos posteriores, em geral, perderam de vista a ideia de pai e filho, incorporada ao ensinamento de Jesus sobre o reino, ao substituírem-na pela bem organizada comunidade social da Igreja. Em suma, a Igreja transformou-se principalmente em uma fraternidade social, que efetivamente deslocou e substituiu o conceito e o ideal de Jesus de uma irmandade espiritual.
O conceito ideal de Jesus não teve nenhum êxito em impor-se, mas sobre a fundação que são a vida e os ensinamentos pessoais do Mestre, Paulo fez a construção de uma sociedade que, suplementando-se pelos conceitos gregos e persas da vida eterna e acrescida da doutrina de Filo sobre o temporal em contraste com o espiritual, se tornou uma das sociedades humanas mais progressivas, como jamais existiu em Urântia. O conceito de Jesus ainda está vivo nas religiões avançadas do mundo. A Igreja Cristã de Paulo é a sombra socializada e humanizada daquilo que Jesus tinha a intenção de que o reino do céu fosse, e do que ainda muito certamente será. Paulo e os seus sucessores, em parte, transferiram as questões da vida eterna do indivíduo para a Igreja. Cristo, assim, transformou-se em um dirigente da Igreja mais do que o irmão mais velho de cada indivíduo crente na família do Pai no reino. Paulo e os seus contemporâneos aplicaram todas as implicações espirituais da palavra de Jesus a respeito de si próprio e do indivíduo crente, a Igreja como um grupo de crentes. E, ao fazer isso, eles deram um golpe mortal no conceito elaborado por Jesus de que o reino divino estaria no coração do crente individual. E assim, durante séculos, a Igreja cristã trabalhou sob uma situação bastante embaraçosa, pois ousou trazer a si os poderes misteriosos e os privilégios do reino. Poderes e privilégios estes que podem ser exercidos e experimentados apenas entre Jesus e os seus irmãos espirituais de crença. E assim, torna-se claro que ser um membro da Igreja não significa necessariamente estar em comunhão com o reino. Este é espiritual, a Igreja é principalmente social. Mais cedo ou mais tarde, um outro João Batista, maior ainda, deverá surgir e proclamar que o reino de Deus está à mão, querendo com isso referir-se a um retorno ao conceito altamente espiritual de Jesus, o qual proclamou que o reino é a vontade do seu Pai no céu, dominante e transcendente no coração daquele que crê. E fazendo tudo isso sem referir-se de nenhum modo nem à Igreja visível na terra, nem à antecipada segunda vinda do Cristo. É necessário que haja um renascimento dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Uma reafirmação que desfaça o trabalho dos seus primeiros seguidores, que acabaram criando um sistema sociofilosófico de crença em torno do fato da permanência de Micael na terra. Em pouco tempo, o ensinamento dessa história sobre Jesus quase suplantou a pregação de Jesus sobre o reino. Assim, uma religião histórica veio a substituir o ensinamento no qual Jesus tinha combinado as ideias morais e os ideais espirituais mais elevados do homem com a esperança mais sublime do homem quanto ao futuro, a vida eterna. E essa é a boa nova da palavra sobre o reino. O ensinamento de Jesus possuía muitas facetas diferentes. Por isso, em uns poucos séculos, os estudantes dos registros desses ensinamentos dividiram-se em tantos cultos e seitas. Essa subdivisão lastimável dos crentes cristãos resulta da incapacidade de distinguir, nos ensinamentos múltiplos do Mestre, a unidade divina da sua incomparável vida. Algum dia, entretanto, aqueles que acreditam verdadeiramente em Jesus não estarão assim divididos espiritualmente nas suas atitudes perante aqueles que não creem. Podemos sempre ter diferenças de compreensão intelectual e de interpretação, e até níveis variados de graus de socialização, mas a falta de fraternidade espiritual não apenas é indesculpável como é repreensível. Não vos equivoqueis. Há nos ensinamentos de Jesus uma natureza eterna que não permitirá que eles permaneçam infrutíferos para sempre nos corações dos homens que pensam. O reino, como Jesus o concebeu, fracassou amplamente na terra. No momento presente, uma igreja exterior tomou seu lugar. Mas devíeis compreender que essa igreja é apenas um estágio larvar do reino espiritual obstruído, e que tal igreja irá conduzir o reino ao longo dessa era material e até uma dispensação mais espiritual, na qual os ensinamentos do Mestre podem desfrutar de uma oportunidade mais plena para desenvolver-se. Assim, a chamada Igreja Cristã torna-se a crisálida dentro da qual o reino, segundo o conceito de Jesus, está agora adormecido.
O reino da Irmandade Divina ainda está vivo e, com certeza, finalmente irá sair dessa longa submersão, tal uma borboleta que por fim emerge de uma criatura menos atraente como um desdobramento da beleza e fruto de um desenvolvimento metamórfico. Ficou.